E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabriel. Esse é o primeiro vídeo que eu estou postando do canal Crimes e Mistérios. Vou tentar postar aí com uma certa regularidade. Como o nome já diz, é centrado aí, o tema dos vídeos sempre vai ser centrado em acontecimentos misteriosos, não necessariamente crimes. Mas quando falar de crimes, falar também de crimes que não tiveram solução, ou que demoraram muito a ser solucionados, ou que tiveram reviravoltas, enfim, sempre alguma coisa que envolva mistérios, que faça aí a gente coçar a cabeça. O que eu não vou abordar nesse canal são crimes já muito batidos, que a imprensa já cobriu largamente, né, como o assassinato da John Benet Ramsey, o desaparecimento da Madeleine McCann, entre outros, né, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, não vai ser o tema. Ou crimes que não tenham nenhum conteúdo de mistério propriamente, né. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do O.J. Simpson, todo mundo sabe o que ele fez. Ele não foi condenado, isso é uma outra história. Mas o que ele fez, acredito que não tenha muitas dúvidas a respeito. Tá? Espero que vocês gostem. Para quem gosta de documentários de crimes reais, eu acho que vai se interessar bastante pelo conteúdo do canal. O caso de hoje é o caso da Abigail Williams e da Liberty German, também conhecido como o caso do assassino do Snapchat, que é um nome mais chamativo, né? Digamos assim. Então vamos lá, vamos ao caso. Bom, Liberty German e Abigail Williams, também conhecidas como Lib e Abe, eram amigas, adolescentes. A Lib tinha 14 anos na época dos acontecimentos, a Abe 13. Elas são da cidade de Delphi, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Eram amigas inseparáveis, amigas da escola, faziam parte de um grupo musical dentro da escola e fora dela faziam praticamente tudo juntos. À esquerda aí da foto você pode ver a Abe, que é a mais nova, e à direita a Lib. Em 13 de fevereiro de 2017, numa segunda-feira, ambas tinham um dia de folga na escola. Era um dia que já estava agendado que não teria aula. Era uma época em que geralmente aconteciam grandes nevascas no estado de Indiana, e já o calendário já previa que aquele seria um dos dias em que não haveria aula, em prevenção a esse tipo de acontecimento. Mas não ocorreu uma nevasca, né, nessa época, muito pelo contrário. Até por se tratar de fevereiro, foi um dia excepcionalmente quente. Então ambas resolveram passear nesse dia de folga. E elas decidiram fazer uma caminhada numa trilha chamada Monon High Bridge, uma trilha bem popular no estado de Indiana e num local histórico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a irmã da Lib, a Kelsey German, a irmã mais velha dela, levou ambas ao começo da trilha, à entrada da trilha, né? Que ela fica, a entrada da trilha fica numa trilha, numa estrada chamada County Road 300 North. E então elas começaram a caminhar pela trilha e nessa trilha passava na Monon High Bridge, que é essa ponte aí que vocês estão vendo, né? É uma ponte que na verdade tem trilhos de trem abandonados que não são mais utilizados, e é uma região, como eu falei, histórica, bastante turística, né, da cidade de Delphi, Indiana. E essa ponte faz parte da trilha, né? Uma parte significativa, talvez a mais importante, a mais visitada, uma área muito arborizada, cercada de vegetação, inclusive em determinadas épocas a vegetação é mais verde, né? Mais densa, mais bonita.
Mas nessa época que elas foram fazer a caminhada, era uma época mais de frio, então as árvores estavam mais secas, sem folhas, mais ou menos como a gente está vendo na foto aí. Essa foto ficou famosa porque foi a última foto da Abe com vida, né? Então é justamente caminhando na Mono High Bridge, né? Nos trilhos de trem da Mono High Bridge. Essa ponte passava sobre um riacho chamado Deer Creek, né? Numa tradução literal, o Riacho do Veado, né? E elas passearam por essa ponte e exatamente às 14h07, a Lib, a mais velha, postou uma foto da Abe, que é essa foto aí, no Snapchat, andando na ponte. Essa é a última notícia que se tem delas com vida e a última imagem da Abe viva. A irmã da Lib tinha deixado ela às 13h30, mais ou menos, né, na trilha. E o combinado era que o pai da Lib aparecesse em torno das 15 horas para recolhê-las. Ele apareceu às 15h15, no ponto inicial da trilha, e não as achou. Ligou para o celular de ambas e o celular tocava, mas ninguém respondia. Às 15h30, ele saiu do carro, desligou o carro e foi fazer a trilha para ver se as encontrava, e não as encontrou. Nesse momento, ele achou que deveria acionar outros membros da família. Ainda não acionou a polícia, não via motivos para isso, mas acionou outros membros da família. E esses membros da família, a mãe da Lib, a avó da Abe, elas foram até a trilha, até a Mono High Bridge, e a partir das 16 horas começaram uma busca pelas meninas. Né? Uma busca, infelizmente, infrutífera. Depois de 1h30 de busca, às 17h30, a polícia foi acionada e iniciou uma busca pelo local. Nesse mesmo período, em torno das 17h30, o telefone da Lib, e ele foi, ou acabou a bateria ou ele foi desligado, mas ele parou de tocar. E, embora a noite se aproximasse, a polícia dizia naquele momento que não havia motivos para preocupações, né? Eles até fizeram uma declaração afirmando que não havia razão para suspeitar de algum crime ou acreditar que as meninas estavam em perigo imediato, que ela não era uma região particularmente perigosa ou criminosa. Nesse momento, a investigação estava por conta do xerife do condado de Carroll, né, que inclusive deu essa declaração. A noite caiu, não acharam as meninas e se encerraram as buscas até o dia seguinte. Quando se retomou as buscas no dia seguinte, já se retomou com cães farejadores, mergulhadores e agentes do FBI. Ou seja, algum nível de preocupação da polícia existia. Senão não teria sido montado esse esquadrão de busca. Acredito que ele tentou amenizar nessa declaração, o xerife, para tranquilizar famílias e amigos, mas um nível de preocupação já existia, porque senão no dia seguinte eles não voltariam tão bem equipados. Infelizmente, no dia seguinte, o pior aconteceu. E, por ironia do destino, era o Valentine's Day, né, o dia dos namorados nos Estados Unidos. Um dos voluntários que foi à busca, né, quer dizer, além dos agentes do condado, do xerife, além do FBI, além de mergulhadores, de cães, também havia voluntários na busca. Um dos voluntários tropeçou nos corpos de 2 meninas, por volta do meio-dia, em um ponto que está marcado aí no mapa, né, onde os corpos foram encontrados, aproximadamente 800 metros a leste da High Bridge Moon. E logo acima, logo na margem norte do Deer Creek, conforme está aí no mapa. Uma informação importante é que essa área fazia parte de um lote particular de 40 acres, pertencente a um homem de 70 anos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse homem e sobre a importância dele no caso. Mas é bom lembrar que essa área específica onde elas foram encontradas foi dentro de uma área particular. Embora os 2 corpos das meninas tivessem sido encontradas, a polícia não se apressou em divulgar a identidade. Né? Era meio óbvio que se tratava delas, mas eles esperaram até o dia seguinte, no dia 15 de fevereiro, na parte da tarde, quando as autópsias oficiais foram concluídas.
aí já envolvendo a Polícia Estadual de Indiana, e eles realizaram uma entrevista coletiva anunciando que as meninas encontraram eram efetivamente a Libby e a Abby. E eles não disseram a causa da morte. Disseram que se tratava de homicídio, certamente, mas não deram mais nenhum detalhe. Nem como as meninas tinham morrido, nem se tinha sinais de agressão sexual, nem o que havia sido colhido pela perícia, se havia possibilidade de colher DNA. Nada foi dito, exceto que era um homicídio com certeza. Então, se abriu espaço para muita especulação. Se sabe muito pouco exatamente o que aconteceu nesse momento em que a polícia encontrou os corpos. Bom, durante a conferência da imprensa anunciada, em que anunciou, né, a identidade dos corpos, a Polícia Estadual de Indiana divulgou uma foto de um homem. Essa foto teria sido encontrada no celular da Libby. E essa foto à esquerda que você vê, que as meninas tiraram, a Libby tirou essa foto, estava no celular dela, de um homem caminhando. É um homem branco, com as mãos no bolso. Segundo análises da polícia, ele teria em torno de 1,85 m e 90 kg, né? Ou seja, um homem grande. Ele está vestindo uma jaqueta azul, jeans e uma espécie de boina, né? E a partir dessa foto, que a gente vê que está meio desfocada, né? Foi feito um retrato do suspeito que a gente vai ver logo adiante. Nesse momento, a polícia revelou que acreditava que o homem tenha se aproximado delas na trilha, o que parece meio óbvio, né? Mas não nomeou ainda esse homem como suspeito. Disse que simplesmente gostaria de encontrá-lo e fazer uma entrevista. Mas esse homem não se apresentou, a polícia pediu que ele se apresentasse, ele não se apresentou e portanto, essa entrevista nunca foi feita. Tá? Em 16 de fevereiro, a polícia chegou a executar um mandado de busca numa casa na região, em conexão com as mortes. O mandado foi baseado em uma denúncia, mas nenhuma prisão foi feita, ninguém foi chamado para depor, parece que foi uma denúncia falsa. Tá? No dia 19, a polícia já mudou de ideia e começou a chamar esse homem aí da foto de suspeito. Ele era o principal suspeito dos assassinatos. Então, em um comunicado de imprensa, a Polícia Estadual Indiana disse, abre aspas, durante o curso da investigação, evidências preliminares levaram os investigadores a acreditar que a pessoa na foto distribuída é suspeita de ter participado dos assassinatos de Abigail Williams e Liberty German. Mas nenhum outro detalhe foi fornecido. Em meados de março, aí a gente volta naquela questão que a gente falou anteriormente de onde os corpos foram encontrados. Então, mais ou menos na metade de março, a polícia fez o óbvio, que talvez já deveria ter feito antes, que foi procurar o dono da propriedade onde os corpos foram encontrados. A gente pode ver aí no desenho, né, os corpos foram encontrados aí na beira do rio, nos limites da propriedade, e o dono dessa propriedade é o homem que se vê à esquerda, chamado Ron Logan, um homem de 77 anos. Ele então se tornou suspeito, obviamente, a polícia o interrogou e se descobriu que ele tinha uma condenação em 2014 por dirigir embriagado e ele estava em liberdade condicional naquele momento. Então, para provar que ele não foi o assassino, ele teve que demonstrar para os policiais que ele não estava na propriedade no dia do assassinato. E ele conseguiu provar que ele estava num bar bebendo. Houve testemunhas, enfim, ele conseguiu provar. Só que isso tornou ele um violador das regras da condicional. Então ele foi preso, mas sem relação com o caso do assassinato. Ele foi preso por violação da condicional. Ele conseguiu comprovar que no dia dos assassinatos ele não estava lá e a polícia descartou ele como suspeito. Então esse é o desenho que foi feito com base na foto. A foto está muito borrada, é difícil de ver alguma coisa, mas a polícia chegou a esse desenho da foto. E a polícia também liberou um áudio que foi gravado pelo celular da Libby, que fala Guys Down the Hill, ou seja, meninas desçam a colina. Eu vou tocar aqui o áudio que a polícia liberou ao público e dá para ouvir claramente
a pessoa falando "Guys down the hill". Então vocês ouvem o homem falando "Guys downhill". Isso foi gravado no celular da Libby, ou seja, as meninas, elas com certeza já temiam, em alguma medida, pela vida delas, e elas tiraram foto dessa pessoa e gravaram pelo menos uma parte do que foi dito para elas, né? Na esperança aí de gerar pistas se acontecesse alguma coisa para elas. Bom, em 23 de fevereiro se estabeleceu uma recompensa, a princípio de $41 mil, por informações que levassem ao assassino, e algumas empresas e pessoas contribuíram ainda mais com esse valor, que foi inicialmente oferecido pela polícia, e chegou a $200 mil o valor de recompensa pela pista que levasse ao assassino. Várias pistas chegaram, várias pessoas se manifestaram, mas nada de concreto. Então, apesar da recompensa, não conseguiu se chegar a um suspeito por 2 anos. A investigação se prolongou por mais de 2 anos. Aconteceu em fevereiro de 2017, né, os assassinatos, e os próximos passos só se deram em abril de 2019. Então, a única coisa que a polícia conseguiu nesses 2 anos foi divulgar o áudio, a foto e o retrato, o esboço do possível suspeito. O que aconteceu em abril de 2019 ainda é motivo de alguma especulação, né? A polícia anunciou que estava tomando novos rumos na investigação. Aí ela divulgou um videoclipe muito curto, um vídeo, na verdade, muito curto, daquele homem que caminhava sobre a ponte. Na verdade, é um vídeo de 1 segundo, então a foto que eles tinham apresentado anteriormente nada mais era do que um frame, né, do que um retrato de um vídeo muito curto de 1 segundo que a Libby tinha gravado com seu celular, né? E também refez o retrato do suspeito. Disse que naquele retrato anterior não era real, não era confiável, não se sabe por quê, até hoje isso não está bem explicado, e fez esse novo retrato. Então o retrato do suspeito oficialmente passou a ser esse. É um pouco esquisita essa mudança e, embora a imagem do celular, retirada do celular, ela esteja bem borrada, a impressão que dá é que o primeiro desenho é muito mais parecido com o homem do que esse segundo. Mas a polícia resolveu mudar os rumos, eles falaram que o caso estava tomando uma nova direção e mudaram o retrato. Então o retrato é esse aí que a gente está vendo na tela no momento. Depois que esse retrato foi divulgado, mais de 1.000 dicas chegaram das pessoas da região, mas nenhuma delas levou a nada de concreto, a nenhuma prisão ou a nenhum suspeito definitivo. E aí a pergunta fica, né? Por que mudou o esboço, né? É difícil entender por que houve essa mudança, como é que eles conseguiram chegar nesse cabelo, por exemplo, sendo que o homem estava usando uma espécie de boina ali. Todas perguntas sem resposta. A polícia nunca esclareceu esses pontos. E aí começaram, já em 2019, né, aparecer os primeiros suspeitos. Então o primeiro suspeito que aparece aí na tela é o Daniel Nations, um criminoso sexual registrado naturalmente de Indiana, mas que cometeu crimes sexuais no Colorado. Ele cometeu crimes sexuais em setembro de 2017. Ele foi acusado nessa época de ameaçar pessoas numa trilha com o uso de um machado, e desconfia-se que nesse mesmo dia que ele ameaçou as pessoas, ele teria atirado contra um ciclista numa trilha e causado a morte nesse ciclista. Então ele era investigado por causa disso. E depois se descobriu que além dessas ameaças, tinha a questão das agressões sexuais, né? Então o xerife do condado onde ele estava, era o condado de El Paso, ele entrou em contato com a polícia de Indiana e, por se tratar de um criminoso sexual, disse que poderia haver algum tipo de conexão entre os casos. Mas a questão realmente ficou famosa na hora que a imagem dele veio a público, né? Pela grande semelhança que ele tinha, não
com o então desenho oficial que a polícia tinha liberado, mas com o primeiro desenho, com o primeiro esboço, né? Nesse momento, todo mundo acreditou que se tinha o criminoso em mãos. De qualquer maneira, foi feita uma investigação bastante completa, né? Mas não se chegou a uma conclusão final em relação à participação dele no crime. Não se sabe se foi colhido DNA na cena do crime, se foi colhido DNA dele, do suspeito. Obviamente que se tivesse sido colhido em ambos os casos desse compatível, ele teria sido acusado, mas não foi o caso. Então é muito difícil saber o que aconteceu, mas ele nunca foi acusado de nada. E há uma particularidade que a esposa dele, a Caitlin Nations, veio a público para falar que ela não colocava a mão no fogo por ele. Isso foi bastante interessante, né? Ela deu uma entrevista à Fox, falando, vou abrir aspas aqui, honestamente não quero dizer que posso vê-lo fazendo isso ou não, fecha aspas, né? Quer dizer, não disse nem que sim nem que não, mas que era possível. Depois ela começou a tentar lembrar o que teria feito o marido naquele dia, no 13 de fevereiro de 2017, e falou que ela tinha feito ultrassom e que ele teria ido com ela, mas que ela não tinha 100% de certeza. Depois ela disse que voltou um pouco atrás, disse que provavelmente não era o marido, que ele não usaria aquela jaqueta azul, que ele não usaria essa boina que foi desenhada, que ele só usa boné de beisebol. Enfim, ambos se divorciaram em abril de 2017, mas voltaram para o Colorado e se reuniram novamente em maio do mesmo ano. Então sempre ficou essa dúvida aí sobre a participação dele ou não nos assassinatos. O próximo suspeito foi Thomas Bruce, esse homem que a gente vê aí. Ele anteriormente tinha trabalhado como pastor e foi acusado de atirar numa mulher e matar uma mulher e agredir sexualmente outras duas, depois de rendê-las à mão armada na sala dos fundos de uma loja suburbana de St. Louis. Esses crimes foram cometidos em 2018. Ele tinha uma estatura semelhante ao suposto criminoso, né, em torno de 1,85, e costumava usar boina, né, que é uma característica do criminoso, e jaqueta azul marinho. Então ele foi ligado ao caso por conta disso. Então a polícia de Indiana investigou essa possível conexão, mas não conseguiu provar nada, e no fim ele foi preso por casos cometidos em St. Louis, né? Não nesse caso em Indiana. Outro suspeito que chegou a ser investigado, que ficou famoso pela semelhança com o primeiro retrato falado, que já não era mais o retrato que a polícia considerava como oficial, foi esse homem na tela chamado Charles Eldridge. Ele tinha 46 anos e foi preso em 8 de janeiro de 2019 durante uma operação secreta em Union City, no estado de Indiana. Ele era um pedófilo, ele marcou um encontro com quem ele acreditava ser uma menina de 13 anos para fazer sexo, mas quando ele foi ao local, um policial disfarçado estava lá e ele foi preso e foi acusado de pedofilia. A polícia do condado achou que ele poderia ter uma relação com o caso, alertou o FBI, e aí foi feita essa relação com o primeiro desenho, mas também nada foi provado, né? E interessante que houve nessa época uma declaração de um capitão da polícia estadual de Indiana que disse o seguinte, abre aspas, sabemos que é difícil para o público e a mídia resistir a publicar comparações lado a lado nas mídias sociais de pessoas que supostamente cometeram crimes hediondos e também se assemelham ao esboço do suspeito do assassinato em Delphi, né? Fecha aspas. O Eldridge em questão, ele tinha uma reputação muito ruim com seus vizinhos, era considerado um pervertido, ele tinha, segundo relatos, obsessão por armas, ele tinha 2 páginas no Facebook, 2 perfis, onde ele postava coisas sobre crianças desaparecidas, crimes sexuais, assassinatos e assassinos, e ele postava muitas fotos explícitas de corpos, cadáveres, né, que posteriormente vieram a ser removidas pelo Facebook.
E ele até postou histórias sobre Abe e a Libby, assim que os corpos delas foram encontrados. E isso é um detalhe interessante, porque muitos criminosos depois eles tentam se envolver na investigação, às vezes até ajudar, entre aspas, a polícia, tentam voltar à cena do crime. Então esse poderia ser um indício que ele estava envolvido. Mas a investigação, mais uma vez, não levou a nada, né? E o Departamento de Polícia do Condado de Randolph deu a seguinte declaração após a investigação. Vou abrir aspas novamente. Embora entendamos que as pessoas estão tentando ajudar na investigação, fazendo isso com zero evidência além de uma mera aparência, também pode prejudicar ou atrapalhar uma investigação. Fecha aspas. Eu acho meio infeliz essa declaração do Departamento da Polícia do Condado de Randolph, porque quando você libera um retrato falado ou um esboço de um criminoso, você espera que as pessoas tragam pistas baseadas exatamente na aparência física. Depois cabe à polícia investigar se a pessoa tem conexão ou não com o crime. O que me parece aqui que o departamento de polícia fez foi terceirizar a sua função, né? Ah, não me traga pessoas apenas baseadas na aparência física. Investiga o passado da pessoa, vê se ela é criminosa e potencial e depois passa pra gente. Acho que não é assim que a coisa funciona, né? Eu acho que se você você conhece uma pessoa que é muito parecida com o esboço, você denuncia e cabe à polícia investigar o álibi dessa pessoa, se ela está supostamente ligada ou não. Enfim, não concordo muito com essa afirmação da polícia. E aí chegamos a outro suspeito, em julho de 2019, que essa pessoa se tornou a principal suspeita dos crimes. O nome dele é Paul Etter, a gente está vendo aí na foto, um homem de 55 anos, um suspeito de agressão sexual. Ele sequestrou uma mulher, levou à garagem da casa dele, estuprou a mulher e a manteve por 5 horas na sua garagem, depois de soltar ela. Depois soltou ela, né? Liberou ela. E, na verdade, embora a mulher tenha denunciado ele foi preso 5 dias depois por estar dirigindo um carro roubado. E durante a abordagem da polícia ele acabou se matando. Então não se pôde depois investigar melhor, ou pelo menos fazer um interrogatório, obviamente. Mas como ele era da região de Indiana e era um criminoso sexual, foi apontado como um dos principais suspeitos. Então, novamente, não temos informação de DNA, não sabemos outras evidências que liguem ele ao assassinato, mas a polícia estadual de Indiana afirmou que era o principal suspeito. Bom, atualmente ainda se procura o assassino ou os assassinos, há teorias de que seriam mais de um. Há uma certa tensão, um certo convívio conflituoso entre as famílias das meninas e a polícia, não há uma confiança plena no trabalho da polícia. Chegaram a existir rumores de que o assassino pode ser um amigo ou parente da Libby ou da Abe, mas são apenas rumores, né? E existem muitas perguntas que ficaram sem resposta nesse caso, né? Então, por que a polícia mudou o esboço do suspeito? Por que esperou 2 anos para lançar o segundo esboço, né? Por que está demorando tanto? Será que a polícia não colheu os materiais certos em relação à perícia no momento do crime? Quanta evidência existe de fato? A gente não sabe, né? Existe evidência de DNA? Se existir, por que já não se usou ou se descartou com base nessa evidência de DNA os suspeitos? Porque a polícia nunca disse isso, né? Ela declarou os suspeitos em algum momento, ou melhor, descartou os suspeitos em algum momento, mas nunca disse que foi por causa de DNA. A cidade de Delphi é uma cidade muito pequena, apenas de 3 mil habitantes. Se foi algum habitante local, por que ele não foi reconhecido, mesmo com a baixa qualidade da foto e do vídeo? Enfim, são muitas perguntas sem resposta. E acho que o mais triste de tudo é que as meninas foram muito espertas e elas sabiam que estavam em perigo e elas tentaram produzir provas que ajudassem possivelmente a polícia depois a pegar um homem que elas viram como uma ameaça. Então elas gravaram um vídeo muito curto, gravaram a voz dele, enfim, tentaram fazer o possível.
e nada disso foi suficiente. Atualmente é um caso em aberto, a polícia continua investigando. A última informação é que a polícia está procurando um proprietário de um veículo que foi abandonado entre meio-dia e as 5 da tarde no dia 14 de fevereiro, em uma região próxima à trilha, na cidade de Delphi, próximo da County Road 300 North, que é onde começa a trilha, e nunca foi localizado o dono desse carro, né? Mais uma questão que também a gente não tem grandes detalhes. Enfim, é um caso bastante triste porque tudo leva a crer que é solucionável, mas 3 anos se passaram e até agora nada. Em agosto de 2017, as famílias anunciaram um plano de construir um complexo esportivo de $1 milhão na cidade de Delphi como um memorial para as meninas. Também o local onde elas faleceram virou um ponto de peregrinação para homenagens, onde as pessoas deixam flores, deixam cartas, bilhetes, deixam mensagens. A família da Libby pediu que proprietários de imóveis da região de Delphi mantivessem luzes laranjas instaladas em suas varandas como uma forma de lembrar o crime ocorrido e lembrar que o criminoso ainda está solto, né? E, enfim, agora aguardaremos os novos desdobramentos. Essas são as últimas novidades, né? O memorial não está pronto ainda, uma construção de $1 milhão, obviamente não se faz em pouco tempo. Existe um site onde podem ser feitas doações para a construção do memorial. Eu vou deixar aqui na descrição do link o site que trata do caso e que pode ser deixado ali qualquer tipo de colaboração e também pode ser feito qualquer tipo de denúncia em relação ao caso. Tá bom? É um caso muito misterioso, o tipo de caso que a gente vai abordar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.